quais são os roubos mais comuns que o pessoal tem medo e por quê? E o que causa isso? O que esse medo de roubo causa nas pessoas? Causa nos lojistas? Bom, primeiro que os mais comuns têm a ver com furtos, né? Furtos e roubos de colaboradores. É um roubo de produto. Roubo de produto ou mesmo roubo de dinheiro, né? Algum tipo de desvio. É claro, né, Leandro? É bom lembrar que eu estou falando da minoria dos funcionários. Sim. A esmagadora maioria dos colaboradores são pessoas corretas, justas, honestas, que mesmo se tiverem alguma oportunidade não vão roubar, tá? Mas eu preciso tratar essa minoria. Por quê? Porque essa minoria pode causar um prejuízo que pode... acabar com a empresa, né? Com a empresa, literalmente. Se for uma pessoa do financeiro, por exemplo, claro. que ela, em vez de pagar o boleto, ela joga o dinheiro para outro lugar. Claro, literalmente. Então, eu estou falando desse tipo de roubo, desse tipo de furto. Desvio de mercadoria, né? E por aí vai. Agora, o que isso causa no lojista? Primeiro, que causa uma descrença nas pessoas. Eu passo a acreditar que ninguém presta. Eu passo a acreditar que uma vez roubado, eu sempre vou ser roubado. Eu passo a acreditar que não tem jeito mesmo, que eu vou ter que fazer as coisas porque se eu deixar na mão do funcionário, a empresa quebra. Isso, inclusive, foi um dos comentários que mais apareceram em um anúncio que nós fizemos juntos sobre delegação. A gente falava, olha, você é escravo da loja quando tal. E aí, sabe o que aparecia, Leandro, assim nos comentários? Então tá bom, deixa na mão do funcionário para você ver se não quebra. Deixa a sua empresa na mão dos outros para você ver se você vai ficar em pé. Deixa na mão dos funcionários. Mas quem falou em deixar na mão do funcionário? Exatamente. Veja, aqui, não tem que deixar nada na mão do funcionário. A gente não está propondo deixar na mão. E aí, Leandro, tem uma coisa interessante. Que tem dois tipos de lojistas. E veja, faz um teste aí para você saber qual tipo você é. Tem um tipo de lojista que ele consegue enxergar só os extremos. Ele só consegue enxergar da seguinte forma. Ou eu estou gerenciando tudo, vendo tudo, assinando tudo, fazendo tudo, controlando tudo, ou eu largo tudo e a empresa quebra. Esse é um tipo que só vê extremos. Quando você fala para mim assim, então tá bom, deixa a mão do funcionário para você ver se não quebra. Você é um cara do extremo. Você é um cara do extremo. Talvez você não estava feliz naquele dia que você comentou isso, porque eu já passei por esses pontos assim de chegar num nível, cara, não quero mais saber de funcionário. Depois eu vou contar essa história, mas conta o outro lado. Existe esse que é um extremo. Então tem um extremo que é o cara que só enxerga os extremos. Tá? É um cara que ou deixa tudo na mão do funcionário e a empresa quebra, ou ele tem que microgerenciar tudo. E tem um outro tipo de empresário, que é um empresário que eu chamo de empresário que tem uma mentalidade de rede milionária, como muitos nossos mentorados da rede milionária, que entenderam que um bom processo seletivo afasta a possibilidade de atrair ladrão, e aí a gente vai falar aqui algumas formas. Segundo, processos garantem o jeito certo de fazer as coisas, diminuem as chances de erro, de furto, de roubo. E terceiro, sabem que se eles não aprenderem a confiar e conferir, eles não conseguem ter uma rede milionária. Né? Tem até uma máxima que fala assim, confiar é bom, conferir é melhor ainda. Né? Ou seja, não é eu desconfiar, eu confio nas pessoas. Confiar e acreditar nas pessoas também, tem isso. Mas eu confiro. Sim. Então, o dia que eu perco a confiança no ser humano, eu perdi tudo, meu. Porque uma empresa é feita de quê, Leandro? É de pessoas. De pessoas. E um sintoma, né, vamos dizer assim, o que isso causa? Esse medo de ser roubado, de não ter funcionários bons, de ser escravo da sua loja, isso vai, além de você ficar com medo, ficar com insegurança, ficar trabalhando demais, ser escravo da loja, você vai ficar com medo de crescer. Porque para você começa a acreditar que não existe pessoas boas, você não confia nas pessoas, você não acredita nelas. Mas é claro, porque o cara pensa assim, cara, eu já estou trabalhando igual um cavalo, igual uma mula, com uma loja. Ou com duas. Rapaz, se eu tiver 5, eu não durmo mais. Se eu tiver 10, eu não durmo mais. E aí, olha que coisa interessante, quando você tem uma mentalidade de rede milionária. Tem o caso da Gabriela e do Bruno. Eles são donos da B-Make. B-Make é uma rede de lojas de maquiagem. Tinha 2 lojas quando começou a trabalhar com a rede milionária, hoje tem 3. A Gabriela e o Bruno não são do comércio. Ela é arquiteta e ele é engenheiro. Só que elas começaram a empreender com loja de maquiagem. E a loja cresceu, cara. Cresceu, deu certo. Por quê? Porque eles são empenhados, eles são disciplinados, eles fazem as coisas com gosto, a loja é bonita, o produto é bom.
Tinha uma boa propaganda, não tinha como dar errado. Ela é uma boa comunicadora, não tinha como dar errado. Só que cresceu tanto, Leandro, que eles não tinham mais vida. Cresceu tanto que eles não conseguiam mais descansar, não tinham mais tempo. E aquele sonho de ter loja virou um inferno na vida deles. Eu tô dizendo as palavras dele, tá? Sim. Virou um inferno. A minha vida virou um inferno, porque eu não tinha mais tempo pra nada. Ou seja, eles estavam escravos da loja. Tem muito lojista que tá assim, Dino. Pior que tem lojista que tá assim com uma loja. Eles estavam com 3 lojas, provavelmente estavam tendo lucro, estavam tendo faturamento. É. O pior é o lojista pequeno. E eu falo por experiência própria, porque antes de te conhecer, antes de a gente ser sócio, eu venho de formação de contabilidade. Então eu sou contador, controle, auditor. Sou ainda uma pessoa excelente para ver números, para olhar os indicadores. Só que quando eu tinha 8 anos atrás, eu já tive comércio em shopping, né? E aconteceu que a gente não conseguia bater meta, não conseguia alcançar os resultados que a gente queria. Eu precisava aprender muita coisa. Eu não tinha competência como eu tenho hoje para ter uma loja. E com a competência que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Sem dúvida. Só que aquilo foi criando uma casca em mim de eu ter que trabalhar muito, de eu ter que fazer as coisas. Eu não tinha problema de roubo. Talvez não de roubo de dinheiro, roubo de mercadoria, mas sim um roubo de produtividade, roubo de não bater meta, roubo de pessoas ruins, que eu quero dizer que não me ajudavam com isso. E porque eu errava na contratação. Eu não sabia contratar. Eu contratei, a primeira vez que eu botei a loja, eu contratei uma empresa que ficou fazendo uns 3, 4 meses isso pra mim de contratar gente, nunca trazia gente boa também. E depois a gente pegava currículo, era em shopping, né? Então assim, o pessoal deixava currículo, a gente tinha uma pilha de currículo lá. E volta e meia, quando precisava, a gente chamava uns 10 lá a fazer entrevista. Era assim, eu chamava a pessoa, tinha um currículo, chamava a pessoa para fazer entrevista, se eu gostasse, contratava, tinha um sócio também, se ele gostasse, contratava, se não, não. E era sempre fichado, sempre sendo tudo certinho, daí fichava e tal. E acabou que a gente nunca encontrava funcionário bom, assim, passou mais de 100 funcionários, não vou dizer que não tinha um bom, tem alguns que eu até lembro o nome ainda. Tinha uns 3, 4 funcionários aí que se safaram, assim, no meio dessa jornada toda, em alguns anos se safaram. Quando eu vendi essa empresa e vim para trabalhar com digital, trabalhar com mentorias, treinamentos e tudo mais, eu percebi, cara, eu preciso desenvolver questão de marketing e vendas, que é o que eu estudo muito nesses últimos 5, 6 anos aí, e aprendo muito e ainda posso ensinar hoje. E eu precisava aprender o seguinte, como contratar pessoas, porque eu pensei assim, eu não quero mais me incomodar com funcionário nunca mais. Pelo menos era o pensamento da época, né? Hoje a gente sabe que sempre tem um trabalho para ser feito, o funcionário sempre... Se a gente é empresário, a gente tem problema. Claro, se a gente não quer problema, tem que dormir e morrer, talvez, daí não vai ter problema, mas não tem outro jeito. E naquela época que eu vendi a empresa lá, eu fiquei pensando, eu não quero contratar ninguém. E eu fiquei um tempo, 1 ano, 2, sem contratar ninguém. Só freelance, coisa do tipo assim. Para daí eu aprender, eu fui desenvolver, fui num evento que me ensinou uma forma de contratar, de fazer seleção. E é o que a gente vai falar hoje aqui, porque aquilo mudou o jogo para mim. Entender como fazer um processo seletivo, uma coisa que não tinha na minha cabeça. Sim. Hoje, inclusive, as pessoas que vêm fazer entrevista, que elas falam, nossa, foi muito legal passar a entrevista com vocês. Foi uma entrevista diferente, nunca tinha feito uma entrevista estranho assim. O nosso processo seletivo aqui, né? É até estranho, porque a gente passa 2, 3 entrevistas, 4 entrevistas. A gente quer conhecer o candidato. Sim. A gente tá afim de conhecer, a gente quer afastar os ruins. Não só os ladrões, mas os ruins, os mentirosos.